Salve nação perdida! Aqui quem fala é uma aranha perdida, falando diretamente de Mandacaru. Ainda por aqui, no condomínio 3 Garrafas. Fiquei com preguiça e decidi ficar por mais um dia. Bom, estou aqui para mais uma sessão de comentários sobre o último capítulo lançado de One Piece, o capítulo 1159 que, definitivamente, veio. Esse capítulo trouxe algumas coisas interessantes. Por exemplo, houve uma alteração nos prêmios. Antes eram 6 e agora subiu para 9 baús. Ou seja, o Oda está aprontando alguma coisa aí. Bem, o capítulo 1159 também acabou finalmente com a questão de parentesco. O Dragon, mas sem dúvida nenhuma, é o pai do Luffy. Ele só puxou os traços da mãe e isso é facilmente perceptível. Já o Harald só se afunda. O cara tá indo tão baixo que ninguém está comentando sobre ele. O maluco foi atuar como escudo para o evento de caça humana. Espero que ele tenha arrancado os chifres de arrependimento. Já que o Rox fez o que o Harald deveria fazer, primeiro a família, depois o mundo. Muito bem, sem mais enrolação, vamos para a minha lista de pontos relevantes. A lista começa com a capa, obviamente. E o tópico é o Onimaru que surgiu do nada e decidiu dar rolê com a trupe do Yamato. Dito isso, o bando está pronto e, essa história deve terminar com o Yamato decidindo ir para o mar ou escolhendo ficar de vez em Wano. E isso deve acontecer no próximo capítulo, no mais tarde, no capítulo 1161 ou 1162. Não deve durar mais que isso. Pois bem, aqui pulamos direto para o sequestro da Shaq. Esse sequestro ficou meio maluco, né? O Oda aproveitou o poder do flashback para eliminar o Dom Marlon. Ao mesmo tempo que, pelo menos para mim, deixou muito óbvio que o Oshoku é o traidor do bando. Dito isso, o haki da observação só foi inventado nos anos 2000, por isso ninguém consegue sentir nada na ilha. O pessoal não sentiu o Roger chegando, imagina sentir invasores sequestrando a Shaq. Mas, com isso dito, vamos ao próximo ponto. Garlin e suas decisões confusas. Primeiro o contexto, existe uma teoria que está ganhando força sobre o David Jones ser o verdadeiro nome de Joy Boy. E vamos aprender que em God Valley está cheio de descendentes desse David Jones. Ou seja, tudo implica que a mãe do Shanks também é uma descendente do Dave. O que faria o Shanks um D também? Nesse caso, porque ele iria querer que os seus filhos tivessem a linhagem de um inimigo. Com toda certeza, vamos ter alguma coisa sobre linhagens ancestrais, até porque temos o Loki como um exemplar. Ou seja, será que os descendentes do David Jones podem, por uma condição inata, possuir 2 ou mais frutos? E se os motivos que fazem Barba Negra ter 2 frutos é exatamente essa condição genética herdada? Condição que pode ou não ter surgido no Shanks e Shanrock. Talvez esse seja o motivo do Shanks não comer nenhum fruto, talvez ele saiba que tem essa condição e pode comer mais de um. Será? Talvez seja isso aí. Sabendo que os filhos poderiam herdar essa condição genética especial, Garlin decidiu tentar. E mesmo que os gêmeos não sejam descendentes do Dave, alguma questão genética existe nisso. O Garlin não teria 2 filhos com uma mulher que ele nem gosta porque estava entediado. Acredito que não foi por puro capricho, justamente porque ele volta pelas crianças. Então, os gêmeos herdaram alguma coisa da mãe e, não tô falando da cor do cabelo. Dito isso, ainda não vi nenhum motivo realmente significativo para justificar o Garlin pedir que o evento de caça seja adiantado. E o foda disso é que, ao mesmo tempo que não vejo, também não consigo ver motivos para eles não fazerem. No máximo, o Garlin tem motivos pessoais para querer isso. Inclusive, God Valley está implicando que a Ginny foi o prêmio de uma caça a humanos. Se ligou nessa doideira? Como pode, né? Parece até vida real. Mas bem, voltando para o Garlin, ele decidiu matar a mãe dos próprios filhos, até aí, não esperava menos. Porém, isso criou uma situação curiosa.
Quem colocou o Shanks num baú? Na verdade, a pergunta não é nem quem colocou, né, está mais para, como isso foi feito. O Garlin deixou os filhos de bobeira, sem proteção. É difícil imaginar isso. Porém, como a batalha vai começar antes do resultado da competição ser concluída, a confusão deve dar brecha para o Dragon que, tudo indica ter pegado a fruta, provavelmente a mais rara das frutas. Bem, Dragon, o juvenil marinheiro finalmente apareceu. Apareceu e já colocou um fim nas discussões que viam ele como um estranho. Até esse capítulo, existia uma teoria que o Dragon não era filho do Garp, e de fato, ele não é apresentado como tal. A teoria, que ainda não morreu, implica que a mãe do Luffy é filha do Garp, ela se casa com o Dragon e ele assume o nome da família da esposa. E tipo assim, você pode pensar, o Dragon é muito novo para estar casado aqui, mas isso não é verdade. Nem sabemos quantos anos ele tem hoje e o Oda, bem malandro, ocultou a idade dele. Sabemos que ele é um recruta, mas isso não diz nada. Claro que, o pessoal fez uma matemática e algumas pessoas deduziram que o Dragon tinha na faixa dos 16 para 17 anos aí. Eu colocaria mais, talvez ele já tenha uns 20. Mas até aí, ok. A teoria da esposa ainda não morreu, pelo menos, não por completo. Porém, a teoria que o Dragon não era o pai do Luffy foi de arrasta. O fato do Oda mostrar na apresentação a frase, futuro pai do Luffy, não foi o que fez a teoria morrer. O que fez a teoria de milhões falecer no auge da saúde, foi a aparência do Dragon ser muito semelhante ao Luffy na quarta marcha, no modo cobra. Eu admiro o fã médio de One Piece, principalmente o do Twitter, as discussões por lá são sempre tão bem, focando em coisas que valem a pena. Outro detalhe desse Dragon é a faixa no braço. Espero que o Oda mostre a origem do Dragon. Mas, tudo no seu tempo. Dito isso, o Dragon era uma espécie de Kobe, sempre preocupado com os civis, enquanto os colegas já estavam cegos. O resto dos marinheiros já estão tão alienados que não se percebem fazendo merda. Claro, o que deve ter de marinheiro que entende o que está fazendo e sente prazer nisso, deve ser absurdo. Inclusive, as pessoas têm dificuldade de entender isso. Numa organização sempre haverá pessoas boas e ruins. O Garp é um cara legal, e utiliza a sua posição para fazer o máximo que pode. Tipo a Sword, eles não conseguem mudar a marinha, mas fazem o que dá. E bem, antes de seguir para o próximo ponto, vou comentar sobre algo. Muita gente, na rede universal de computadores, comentou sobre esse garoto. A teoria é que ele seja o Moria. Eu acredito que não seja porque o risco da testa não existe, os chifres não existem e os dentes são diferentes. Temos um desenho do Moria criança feito pelo Oda, e são duas crianças diferentes. Porém, pode ser, até porque o Moria possuía uma forma incomum até para os padrões do Oda. Mas, se a suposição é real, e God Valley era o lar de algumas antigas linhagens humanas, talvez essa criança seja realmente o Moria antes de despertar a sua própria linhagem. E a ideia de despertar a linhagem existe em One Piece. A Purin é, até onde me lembro, o único exemplar. Dito isso, a existência dela abre precedente para tal ideia. E é isso, pode ser um Moria, como pode não ser, e tá tudo bem. Pois bem, agora saímos de God Valley e vamos direto para o navio de escravos. Navio esse que gerou discussões. Algumas pessoas levantaram a ideia sobre como esse poderia ser o navio que o Barba Negra comentou. Para você que achou isso válido, pense um pouco no porquê o Barba Negra disse navio preto quando podia dizer navio preto da Marinha. Isso vai te ajudar. E agora, voltando para a realidade. Descobrimos que o incidente de God Valley, do início ao fim, tem dedo da Ginny e Ivankov. De alguma forma, a dupla conseguiu invadir a sala de comunicação do navio e, usando o código Morse, enviou as informações necessárias para o mundo. No entanto, isso foi só a fagulha necessária. Quem fez dessa fagulha um verdadeiro incêndio foi o jovem Morgans. Um jovem empreendedor dono de uma startup de jornal. E falando sobre esse jovem empreendedor, é muito interessante ver como o Oda esconde a sua real aparência. Isso pode implicar em duas coisas. A primeira é que o Morgans é alguém muito importante. E a gente já ouviu e, por isso, a real aparência tem que ser oculta. Por outro lado, é bem possível que o Morgans, na verdade, é um albatroz que comeu alguma fruta zoando tipo humano.
Ou seja, essa é a sua real aparência. E é justamente assim que ele consegue informações extremamente confidenciais, porque como o Chopper, ele, por ser um albatroz, também pode falar com outros animais. Dito isso, e já tratando a minha teoria como verdadeira, existe um conflito, uma falha nela. Isso porque a atitude do Morgans de vazar as informações para a Ilha Pirata é muito suspeita. Principalmente porque o vazamento parece ter sido feito de uma base da Marinha. Se nada mudar, meio que essa frase da Stussy implica que o Morgans vazou a informação através da Marinha. Ou seja, a probabilidade dele ser um marinheiro existe, ou pelo menos, tem alguém de confiança lá. Mas o ponto que contraria a ideia do Morgan ser um albatroz é ele vazar a notícia. Será que ele era um admirador da Shaq e queria que os piratas a salvassem? Ou será que ele nasceu em God Valley? Algum motivo ele tem, e sabemos que animais não se sentem atraídos por mulheres humanas. Mas enfim, de qualquer forma, a notícia foi divulgada e a Ilha Pirata descobriu tudo. Temos uma cena muito boa que mostra, apesar do Sengoku dizer que Kaido e Big Mom não se davam bem, vemos que a dupla não era inimiga igual ao Machado de Prata e o Chique. Na cena, vemos a Big Mom olhando uma lista que fala sobre os prêmios do evento enquanto avisa o Kaido, que queria uma fruta. Ela também comenta, em pensamento, como uma fruta iria encaixar muito bem no seu filho. Agora que o número de baús aumentou, muita gente acredita que a Big Mom conseguiu algumas frutas além da fruta do dragão. Ouvi ideias sobre a fruta do mochi, do doce e talvez a fruta do biscoito. Sem dúvida, a Big Mom não conseguiu pegar todas as frutas. Mas, alguma coisa ela conseguiu. Enfim, não vou ficar tentando adivinhar, então seguirei em frente. Pois bem, seguimos com o Shebeck se lançando ao mar. Achei muito curioso o fato dele levar só o próprio navio. Imaginei que todos os piratas da ilha iriam marchar em direção de God Valley. Outra coisa curiosa é que o Shebeck, Garp e Roger vão chegar mais ou menos ao mesmo tempo. Porém, o Shebeck ainda foi atrapalhado pelo Harald. Ou seja, se o Harald não tivesse aparecido, o final de God Valley poderia ser diferente. Ou seja, Harald, meu camarada. Muito ajuda, quem pouco atrapalha. O cara é um animal irracional. O mundo todo sabe que os dragões celestiais decidiram caçar seres humanos de uma ilha não afiliada, e o Harald, o cara que quer ver todos os povos em união, decidiu ajudar. Ele não pode permitir que piratas ou qualquer que seja a pessoa que queira chegar em God Valley passe. Muito bem, senhor rei gigante. Quem não é afiliado ao governo, tem mais é que se fuder, né? Inclusive, gostaria que God Valley tivesse influência na decisão de arrancar os chifres. Mas enfim, deixando o rei merdeiro de lado, vamos direto para os principais pontos desse momento. Descobrimos que o D não é o único mistério que as pessoas podem carregar. Inclusive, aquele trecho do Barba Branca aprendendo sobre o significado dos D com o Roger, claramente, foi algo feito antes do Oda decidir criar o Rox. Mas até aí, tudo tranquilo. Agora, voltando ao que realmente queria comentar. Com a introdução do falso nome Rox e indo mais adiante com o falso nome Marshall. Isso pode implicar que Portigas e Monkey também sejam nomes, entre aspas, falsos. Será que o verdadeiro nome do Luffy se perdeu? Talvez exista um segredo aí, né? Teríamos que entender como Rox e Marshall foram escolhidos. Bom, esse pensamento pode dar em nada. Até porque, o Luffy e o Garp não parecem saber nada sobre a história, diferente do Shebeck que sabe a origem da própria família e sabia que tinha que se manter escondido. Ele sabia que o D não era um problema, mas o seu verdadeiro nome era. Isso implica que o Gold Roger, ter sido mudado para Gold Roger, pode significar que o nome Gol remete a alguma família antiga. Até porque, ninguém alterou o nome do Dragon, ninguém alterou o nome do Luffy e muito menos o nome do Garp. O Jaguar também não foi alterado. Enfim, deixando as especulações de lado, vamos ao fato cimento. Rox de Shebeck, na verdade, se chama David Shebeck. O que faz o Barba Negra ser David Chiichi? O que faz a entrada do Barba Negra nos Shichibukais, algo muito do curioso. Vamos fingir que ninguém sabia que o Barba Negra era filho do Shebeck e seguiremos sem culpa. E de onde vem esse sobrenome? Vem do David Jones, provavelmente, o Dave Jones por trás do Dave Beck Fight. E isso explica o porquê o Shebeck se descreveu como um grande fã do Dave Jones.
Dito isso, por que será que o Shebek teve que esconder o seu verdadeiro nome? E outra, muita gente está com medo de que One Piece terminar como Naruto, uma briga entre dois clãs que se originaram a partir de dois irmãos e blá blá blá. Não acho que vai por aí. Porém, do mesmo jeito que o governo queria eliminar os bucaneiros por ser uma linhagem especial, imagino que a família Dave também seja. Inclusive, a minha ideia é que um Dave pode nascer com um corpo especial, capaz de manter o poder de mais de um fruto. Ou seja, o Barba Negra herdou uma condição inata da sua família. E como comentei antes, talvez o Garlin fez filhos tentando, entre aspas, roubar uma linhagem antiga. Talvez a linhagem do Dave, ou talvez uma outra linhagem humana. Sabemos que o pai do Sanji conseguiu criar mutações nos próprios filhos, então, o que um reino antigo com tecnologia super avançada não poderia fazer, né? Dito isso, para quem tem medo, pode ter mesmo. O medo nos faz mais fortes. E bem, falando ainda sobre o Jones e Shebek, agora podemos confirmar que o Shebek invadiu a Terra Sagrada de propósito. Uma missão semelhante ao que o Mont Blanc vinha fazendo em Jaya. Talvez ele invadiu a Terra Sagrada para confirmar que os ensinamentos ancestrais não eram uma mentira. E aí, indo contra o meu pensamento inicial, imaginando que David Jones foi um grande inimigo de Imu no passado. Descobrir descendentes dele, definitivamente, seria algo que Imu iria gostar de saber. Dito isso, venho com uma ideia sobre quem foi o David Jones. Oda gosta de fazer paralelos. E com isso em mente, imagino que David Jones não é o Joy Boy, porém, como Joy Boy, ele também queria salvar o mundo. No entanto, como Otohime e Fisher Tiger, Joy Boy foi alguém mais pacifista, enquanto o Dave foi alguém mais agressivo. Talvez, Dave faça parte do grupo que criou as armas ancestrais. Ou então, Dave queria usar as armas ancestrais e o Joy Boy foi contra. Então a traição que condenou a Zunisha a andar eternamente aconteceu. Dave morre e as armas caem na mão da aliança inimiga. A aliança começa a usar as armas e o Joy Boy deixa o lado pacifista para poder recuperar as armas. Então uma batalha mundial acontece e Joy Boy consegue recuperar duas delas. E se a minha ideia estiver certa, Dave seria um perigo maior que Joy Boy, por ser capaz de comer dois ou mais frutos. Dito tudo isso, seria muito estranho o governo ver o Barba Negra, mostrando um talento que só deveria existir na família Dave e o deixando viver como se nada tivesse acontecido. Enfim, respostas precisam ser entregues e já cansei de tentar imaginar quais serão. Mas tem outra coisa que quero imaginar. E isso é sobre o fim do Shebek. Imagino que Garp e Roger nem vão enfrentar o Shebek. Imagino que um dos motivos para o Garp não falar sobre God Valley é porque primeiro, muitos inocentes morreram, e a história não foi contada como de fato aconteceu. E, em segundo lugar, Shebek deve ter morrido nas mãos dos Cavaleiros Sagrados, enquanto protegia a família. Garp talvez tenha enfrentado parte dos Rocks, enquanto o Roger enfrentou a outra. E digo mais, no final, Roger e Dragon devem ter visto os momentos finais de Shebek, aprendendo através dele certos segredos. O que vai fazer o Dragon construir sua guerrilha enquanto o Roger decidirá navegar até a última ilha. Agora, como isso vai acontecer, isso eu não sei explicar. Mas enfim, aqui entro na última página. É nesse momento em que temos o pequeno retcon no caso dos baús. Antes eram 6 e de repente pulou para 9. Além disso, agora temos um fruto considerado a mais rara das frutas do diabo. Talvez. E, além disso tudo, também tivemos a introdução da Shaq como o prêmio principal da competição. E por fim, mas não menos importante, podemos ver o Dragon, sujo, aparentemente depois de ter, provavelmente, lutado para chegar até o que parece ser um depósito. Lá, ele encontrou a mãe dos gêmeos ainda com vida. O que leva a crer que o Dragon vai salvar o Shanks, pegando o fruto, possivelmente o fruto raro, e escondendo o Shanks no baú. Dito isso, tenho minhas dúvidas se essa é realmente a melhor forma para salvar uma criança, mas imagino que o Dragon teve os seus motivos. Mas bem, o capítulo termina mostrando que o pequeno Tiit foi capturado e, ao lado do bucaneiro Kuma, se tornou um alvo valioso na caça por ser um Dave. Uma família que vinha fugindo há 800 anos. 800 anos fugindo para uma coincidência do destino levar tudo para o chão. Que doideira, né? A vida é isso. Mas enfim, para finalizar o vídeo, vou fechar com os meus palpites para os próximos capítulos. Shebek deve morrer para salvar a família.
Roger só deve encontrar o Shebeck quando estiver dando os últimos suspiros. Garp deve enfrentar os Piratas Rocks, mas não todos. Big Mom e o Kaido já usando os poderes de dragão é quase certeza. O restante do bando do Rocks deve enfrentar os Piratas Roger, que, uma parte, entenda Rei das Trevas, deve focar em recuperar a Shaki. Ou seja, Rayleigh, Roger e Gaban devem estar nesse bolinho. Vai ser aí que o Roger deve recuperar o baú com o Shanks dentro, antes de encontrar o Rocks morrendo. E se eu estiver certo, irei ganhar na loteria sem jogar. E é isso, Nação Perdida, termino aqui os meus delírios e nos achamos no próximo vídeo.